Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Meu Exótico. Estamos chegando no episódio 50, que será um episódio especialíssimo, hein? Episódio 46 hoje. E aí, animado, André, para esse episódio? E digo mais, né? 4 mais 6, 5. 50. É um sinal, caralho. Numerologia na veia aqui. Caramba, muito astrólogo ele. Depois de terminar esse café aí, você vai ler a borra pra gente? Astrólogo não. Astrólogo não, pô. Numerologia, não mistura as coisas, pelo amor de Deus. Filho. É tudo no campo místico ali. Não, místico. Falando em misticismo... Falando em misticidade, tem uma pergunta para você. Primeiro, eu não vou ler a borra, porque eu faço Dolce Gusto. Eu não faço café em casa. Então, não dá. Só se eu abrir o... É muito Nutella. Tem um pouco de café. E esse aqui, inclusive, é de canela. Mocatino canela. Paladar infantil. Isso pode ter a ver com TDAH, sabia? Eu estava dando uma lida sobre. Pode. A culpa sempre é TDAH de tudo hoje em dia. É. Você bate o dedinho aqui e TDAH. É? Fale comigo. Qual a pergunta? A pergunta é... Posso deixar para minha dica cultural no final do episódio? Dessa pergunta? Então deixa. Animais têm signo ou animais não têm signo? Eu não acredito em signo, então não faz diferença para mim. Mas tem coisa na vida que não é sobre acreditar. Você acredita na gravidade? Não faz diferença, ela existe. Não é Lógico. Deixa eu falar de Galileu Galilei. Lógico. Sabe o que ele dizia? Ah. O heliocentrismo. O centro do sistema solar é o Sol, não é você. Não faz diferença o que você acredita, o que você não acredita. São os fatos, meu caro, são os fatos. Então deixa para a dica cultural, porque falando em misticismo que começamos, hoje nós vamos desmistificar um tema muito importante. Répteis sentem dor? Esse é o Como episódio... diria Trump, reptiles feel pain. É bem bom o inglês, né? Aqui é Patriota, Tupiniquim. Agora fala em Tupi-Guarani. Jabuti-Piranha. Não, sem xenofobia. Não vamos entrar nesse pedaço. Não. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E para começar nessa alegria aqui, a alegria de ter o nosso apoiador, nosso patrocinador Comodo. Já vou começar agradecendo a Comodo Alimentos aqui. Esse aqui é seu bichinho nutrido, comendo bem, sem dor. Comodo Alimentos. Sem dor, nada a ver. Não, tem a ver, pode ter a ver sim. Olha, meu roteiro! Que roteiro? Se o roteiro diz que tem, isso tem. Tem roteiro, sim. Eu já vi que você deixou umas imagens topzera lá pra gente ver, hein? Gosto que vai ter... Abre telas no episódio de hoje. Gostamos muito disso. Então, já se prepara aí que em algum momento você vai dar um pause para ver a tela. Olho no lance. Então, nós vamos responder essa pergunta hoje, né? Que muita gente fica aí, sente dor, não sente dor, é um mito. Por que existe esse mito e tudo mais? É o tema do episódio de hoje. Então, é o seguinte, em Tupi-Guarani, au é dor em geral. Auporã é uma dor, desconforto. E aurereco é dor física. Tá? A dica cultural já está aí hoje. Como falar dor em Tupi-Guarani. Gostei. E a minha dúvida para você hoje, a gente vai falar de dor física, psicológica? É uma boa pergunta. Seu roteiro tem isso? Não. O de hoje não, porque hoje o foco é em dor física. No próximo episódio traremos um psicólogo de animais que vai falar de dor emocional. Boa. Mentira! Teria que ser um psiquiatra, né? Não um psicólogo, talvez. Dores emocionais. Os dois em conjunto, né? Acho que é importante a multidisciplinariedade nesse momento da sociedade. Eu gosto. Estou apreciando muito essa duplinha ultimamente, agora que eu estou atento. Agora que eu estou atento. Saúde mental importa. Vamos deixar claro. Saúde mental importa. E física também. Então, vamos falar de dor. Cara, de onde você acha que surgiu essa ideia? Meu Deus, quantas canecas, quantas xícaras? Isso aqui é o cafezinho. Isso aqui é a aguinha, porque todo dói. Esquenta e esfria. Esquenta e esfria.
Como surgiu essa ideia, André, que você acha que, tipo, na clínica, as pessoas fazem esse tipo de pergunta, aluno, quando você vai dar aula dessas coisas? Existe essa coisa? Então, cara, esse é um bom início para o nosso papo de hoje, porque talvez para aluno de veterinária, quem já está na pós, galera que já está no meio da clínica de Já répteis, sabe, né? muito batido. Mas, assim, tem alguns insights aqui que eu vejo que a galera confunde. Então, acho que tem algumas informações aqui que eu acho que são relevantes. Mas, na graduação... na graduação a gente passa por isso, mas eu sei que o pessoal não se preocupa tanto, porque a perspectiva do réptil é muito diferente do mamífero e da ave, né? Principalmente no sentido dor. Então, eles não têm a sensibilidade de se preocupar com isso. Então, acho que rola muito nesse sentido. Mas para a galera que está na pós, está lá no CETAC, enfim, a galera com certeza passa por isso com bastante detalhamento. Não é o objetivo de hoje, deixar claro. O podcast, por mais que ele sirva para alunos de biologia, alunos de veterinária, biólogos e veterinários, o objetivo aqui é você, meu caro, que tem um bicho em casa, né? Que quer entender um pouco mais sobre o assunto, que não está dentro de uma sala de aula de uma veterinária, de uma biologia, e consiga entender como que isso funciona. Então, a gente vai dar uma abordagem, entre aspas, superficial, mais efetiva, sobre um assunto que, sim, dentro do meio veterinária, biologia, ele é não batido, mas ele é explorado com toda certeza. Legal, 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 legal. Então, dito isso, eu acho que ainda é uma... Vamos olhar a palavra. Para quem não é veterinário ou biólogo, né, para a gente que é responsável por bicho, que tem bicho em casa, eu acho que tem muito essa questão do o bicho de sangue frio, não se expressa tanto, não reage. Tem muito aquela questão, por exemplo, da lâmpada, né? Exato. Acho que principalmente quando a gente fala de serpente, tem toda aquela questão do tipo de usar uma proteção, que o André estava exibindo a nova dele ali agora. Olha lá, mostra para nós. Olha lá, ó, aquela proteção ali para a lâmpada de aquecimento. Que tem toda essa questão de por que a gente usa essa lâmpada? Justamente porque esquenta demais, o bicho vai se enrolar ali, vai se queimar, e tem essa coisa, então ele não sai dali porque ele não sente dor. Se nós estamos quanto com a lâmpada de cerâmica chega, temperatura de superfície? Não é que está lá no negócio? Não, aquilo lá não é calor. 100 watts. Uma lâmpada de 100 watts. Você tem noção quanto com a lâmpada de 100 watts? A superfície da lâmpada... falou, eu acho, uma vez, 400 e poucos graus Celsius. Chega a 350 graus, cara. Eu uso em aula para mostrar para os alunos superfície da lâmpada, tá, gente? No terrário não está 350 graus, não é um pet lava, não. Exatamente. Então fica muito quente. E aí o bicho encosta e não reclama. E aí, sei lá, por exemplo, você vai fazer o quê? A alimentação, quando as pessoas dão alimento vivo também, que o rato come o bicho não reage. As pessoas assimilam... faz essa relação com não sentir dor. Isso procede? E aí? Sente dor ou não sente? Se você tivesse um rato comendo seu dedão do pé, você conseguiria voluntariamente ficar parado? Você acha? Um rato, não. Mas vou te falar, eu tenho uma relação com a dor muito tranquila. Vou te dar um exemplo. Fiz cirurgia há pouco tempo no dente, né? Segunda-feira passada. Cara, e os médicos falam, não, o que mais vai incomodar não sei o que. Cara, eu consigo me transportar mentalmente, que os bichos não têm essa capacidade, mas meditando. Quando eu tirei o siso, eu dormi na cadeira, pra você ter noção. Então, tem um negócio bom também que vai junto com a meditação, que chama anestesia. Eles andam bem lado a lado. Não, você podia estar incomodado, ainda mais no siso, ficar alavanca e tudo mais, mas mesmo na aplicação da anestesia, aquela agulha e tudo mais, vamos mudar então, para tatuagem, para piercing. Eu não tenho muito eu tenho uma capacidade controlável de dor, mas não quer dizer que todo mundo tem essa mesma capacidade controlável. Isso quer dizer, voltando para o assunto, né, os dois TDAH aqui, que existe uma escala de dor? E talvez eles são mais resistentes, os répteis, do que uma... Boa. Na verdade, existe, mano. Existe até limiar de dor que a gente fala, né? Quando a gente fala de dor, por exemplo, tem estudos que falam que ruivos sentem menos dor do que outras pessoas, sabia? Que legal. Tem até uma música de Ed Sheeran que ele comenta algo assim, que ruivo sente menos dor. Eles têm um limiar maior, ou seja, para ele sentir dor, o estímulo tem que ser mais forte. Só que não, isso não tem nada a ver com a questão do réptil, não. É um pouco mais longe a questão do réptil. Só que o que é importante você entender?
todo mundo, por exemplo, você falou, tem um limiar de dor legal, tudo bem. Mas eu duvido que você consegue pegar numa lâmpada de cerâmica a 350 graus e ficar segurando. Por mais que o seu limiar seja, sua relação... Pega minha seja... chaleira aqui quente, pô. Então, porque às vezes até involuntário, às vezes até um arco reflexo que a gente fala, né? Você põe a mão e tira sem pensar. Seu corpo já tem uma sensação de proteção sem pensar. Então... Aquela coisa de criança, quando a criança vai pegar coisa quente, fala, não, deixa queimar uma vez que ela nunca mais vai botar a mão. Mas assim, não precisa ser isso. Por exemplo, você pega um negócio pontiagudo. O tempo que você demora para perceber que o negócio dói, você já tirou a mão. Você não sente, depois tira. E a gente vai falar sobre isso. Por isso que tem gente que toma tiro e não percebe que tomou o tiro. Não tem nada a ver, mas é um bom exemplo. Não. Tá bom. É por isso que, tipo assim, você sabe que a jiboia vai dar o bote, você oferece o alimento, ela dá o bote e você toma susto. Como é que você toma susto de uma coisa que você sabe que vai acontecer? Então, assim... Todas as vezes dá mais de 10 anos. É padrão, você pode tentar controlar. Você já deve ter tentado fazer isso. Tipo, eu não vou puxar. Você puxa, mano. Parou esses dias, coitada. Não porque eu puxei ela. Eu fui alimentar ela com a baratinha, ela deu uma subidinha. Ela pegou a barata e deu uma subida na pinça. Mano, eu fui assim, parei na hora, quase que eu joguei a aranha longe. E eu sabia que isso poderia acontecer. Mas a gente toma susto de qualquer jeito. Não tem como. Sim. Então, assim... Tem coisas que são involuntárias, digamos assim, né? Então, isso é importante. Você trouxe um fato que eu acho que é o que traz o mito todo, né? Que é esse rolê do... É o que eu falo muito para os alunos, cara, que a gente tem mais de achar que réptil é menos evoluído. Pô, para mim é o mais evoluído. E já falou merda. Você conseguiu falar merda no outro caminho. É o mais evoluído. É um ser Não superior. é o mais evoluído. Sabe por quê? O que é evolução? É a espécie se adaptar ao meio para ela ter sucesso. Pô, réptil é sucesso. Se você não tivesse se adaptado para estar vivo hoje, o que aconteceria? Seria morto? Isso. Quando você mata uma população inteira, como é que isso chama? Extinção. Extinção. Então, todos os bichos que estão no planeta Terra hoje, nesse momento, eles são igualmente evoluídos. Só que cada um evoluiu para uma coisa. Um evoluiu para voar, um evoluiu para nadar, um evoluiu... Cada um evolui para uma coisa. Se o animal parou de evoluir, ele foi extinto. É simples assim. Ou seja, o réptil ele é tão evoluído quanto o ser humano, ele é tão evoluído quanto a ave, ele é tão evoluído quanto qualquer outro animal. Só que ele evoluiu para outro caminho. Por exemplo, lidar com a dor. Só que o jeito que ele evoluiu, a gente não sabe, a gente não é réptil, porra. Então a gente não sabe lidar com isso. E aí... Somos reptilianos. É verdade, mas não répteis. E aí o que acontece é, a galera confunde. O que você espera de uma pessoa com dor? Que ela vocalize, que ela grite, que ela ou retraia. Répteis são poucos que vocalizam. Não você vocaliza. sabe qual lagarto vocaliza? Que tem cordas vocais? Lagarto que vocaliza? É. Então, de réptil eu sei, jabuti vocaliza. Jabuti vocaliza. De lagarto, não. Eu não sei. É porque não sei se pode ser considerado uma vocalização. E aí vou até trazer o caso da Guda, por exemplo, que ela está ovulando agora. E isso parece que está causando alguma dor ali. Não sei nem se é uma dor ou um incômodo, né? Não vou classificar como dor. Mas quando ela faz o chiado da jiboia, por exemplo, aquilo ali poderia ser vocalização. Sim. Então agora eu posso falar para as pessoas que eu tenho animais que vocalizam em casa. Mas você tem mais, porque os geckos têm cordas vocais. O leopardo vocaliza, caramba, é verdade. Mas não só o leopardo, alguns geckos, alguns mais, outros menos. Dizem, se eu não me engano, acho que aquele Day Gecko, ele vocaliza pra caramba, se não me engano. Muito, verdade, muito, ele dá gritão. Então... É uma defesa deles, né? Exatamente. Então, assim, a maioria dos répteis nem vocaliza. Então, a primeira coisa que você espera de um cachorro com dor, de uma pessoa com dor, é vocalizar. Então, o réptil já não vocaliza. Então, a gente já tem esse distanciamento. Peraí, a gente acabou de dar vários exemplos de répteis que vocalizam. Vários. Não vocalizam. Tem 5 mil espécies, pô. Hã? Você tem 5 mil espécies, 10 mil espécies de répteis. A gente pegou exceção, tanto que a gente sabe quais vocalizam. As minorias não importam agora, é isso? Não, mas só uma dúvida real sobre... Eles vocalizam por conta de dor ou mais como mecanismo de defesa, por exemplo? Por outros motivos, né? Não é por dor igual
igual a gente está falando de cachorro e gato, que é o exemplo que você está dando. Não é por dor que eles vocalizam, eu Não, acho. mas pode. Se der um estímulo ali, tipo uma agulhada, alguma coisa assim, pode. Tá. Mas o que eu quero dizer é, a gente está falando de exceções, tanto que a gente citou grupos específicos, mas os répteis, de modo geral, não vocalizam. Esse é um fator. O que você espera do animal com dor? Mal-humorado. Isso eles podem ficar, tanto de maneira crônica como aguda. Então, por exemplo, a aguda pode estar estressada por ter um desconforto, que é uma dor leve, digamos assim. Cirurgia, se não pega anestesia, alguma coisa, o animal às vezes te dá bote. Então ele reage. Então isso é possível de acontecer, sim, mas não é super comum. E menos do que super comum, não é consistente. Às vezes você fura o bicho 10 vezes para fazer uma coleta de sangue, por exemplo, e ele não faz nada. Aí uma 11ª, ele reclama. Tipo, é inconsistente. Eu não sei o motivo. Eu não sei, literalmente não sei. É inconsistente. Então, isso ajuda. Mas uma coisa que pega muito, 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 muito na dor. Que você olha pro bicho e fala, ele tá com dor. Um réptil ou qualquer bicho você tá falando? Qualquer bicho, menos do réptil. Menos do réptil? Cara, eu acho que tá meio cacuado, sabe? Xoxo, capenga. Pode ser. A gente fala que é um... Às vezes é um... Olha, dei spoiler. Às vezes é um... arqueamento de coluna, uma postura Isso, né? arqueada. Isso é um fator de dor. Mas uma coisa que tá na cara, literalmente, é dor na cara. Avaliação facial. Dor na cara é bom. Então, por exemplo, aqui não vai dar para ver, talvez, o pessoal que está escutando só, vou descrever, mas indo ali para o pessoal que está vendo, eu joguei aqui Grimace Scale. Grimace Scale é uma escala de Grimace que tem para várias espécies. Rato, coelho, furão, gato, um monte de bicho, que é pela expressão facial. Pela expressão facial do bicho, você consegue, entre aspas, dosar a dor. Se é uma dor leve, grave. Então, por exemplo, tem até uma amiga nossa que está no Canadá agora fazendo pesquisa com gato, que eles estão avaliando por câmera. Então, tipo, se o olho está mais fechado, o olho está mais aberto, a orelha para trás, são coisas que a gente até sabe, né? Você não precisa ser profissional. Você olha pro bicho e fala, mano, ele tá com cara de dor. Vamos lançar um quadro novo no podcast, Metaforando Animal. Metaforando Animal. E tem um monte, ó, com avaliação de camundongo, tem um monte, isso aqui é científico, não é aleatório, né? Inclusive se usa isso em internação. Então, por exemplo, aqui é para coelho. Se a dor é leve, grave e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o réptil tem um problema. Ele não tem expressão facial. Então um olho fechadinho. Para o olho fechadinho, você precisa ter pálpebra. Muitos nem pálpebra têm. Alguns têm, beleza? Gecko tem, as minorias importam aqui, mas muitos não têm. Orelha. Botou a orelha para trás. Não vai rolar. Com os répteis. Então, eu acho que isso pega muito, mano. O bicho não tem cara de dor. E isso dificulta a gente ter aquela humanização. A carinha de dor, aquela coisa, sabe? Eu acho que isso pega muito. E eu acredito que dificulta até o responsável em casa entender que aquilo é uma dor para chegar até vocês, né? Porque eu acho que se chegar até vocês vão ter várias técnicas, vocês veterinários vão ter outras técnicas ali para checagem, na hora de fazer uma anamnese, né? Numa consulta. Mas para o cara entender isso, os sinais que a gente fala, o negócio que você está falando aí desses sinais, não tem com réptil, né? No caso, sinal facial, né? A gente vai falar de outros sinais aqui ao longo do episódio. Não tem. Não tem. Então, assim, isso aí é... O ficar arqueadinho, por exemplo, né? Que você falou do arqueamento de coluna. Um lagarto, por exemplo, poderia ser? Ele pode ficar assim também ou não se aplica? Não, a gente não vê, pelo menos tentando lembrar aqui alguma espécie. Eles ficam sempre muito retos, né? Diferente da gato, você vê uma coisa mais de posturas, às vezes de sentar, mas lagarto não tem isso também. E você pega... Eu nunca vi um lagarto arqueado, pensando aqui. Pelo contrário, talvez ele fique mais largado, aí sim. Mais espalhado, isso sim, isso a gente vê. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque é o que eu sempre falo, a gente quer pensar em réptil com cabeça de gente. Você tem que pensar em réptil com cabeça de réptil. Só que a gente não tem cabeça de réptil, então a gente não vai conseguir fazer isso. Então, acho que esse é um ponto de dificuldade que a gente tem. Perfeito.
Porque E tem não se aquela coisa iluda, de tá? ser Não se complexo. iluda. Isso não é uma incapacidade nossa, no Brasil, a veterinária. Não, você vai nos livros de medicina, né? De réptil, tem um quadro com, tipo assim, 60 sinais de dor em répteis. Mas são sinais como inapetência, menos movimentação, ou maior movimentação. Inapetência é o quê? É falta de Inapetência é fome? não ter apetite. Então, por exemplo, diminuição do apetite, diminuição do deslocamento no terrário. Aí embaixo, aumenta o deslocamento no terrário. Porque ele pode ter dor e ficar quieto, ou ele pode ter dor e ficar andando. Ou seja, não é que. Porra, velho, é foda. É bom dar aula disso, porque você não tem como errar. Sim. Tudo que você falar tá certo. Entendeu? Então é um Perfeito, negócio que a gente tem que avaliar muito. Beleza. E fui pensando nessas avaliações, né? O que tem? Como é que funciona esse sistema nervoso do réptil? É diferente dos outros de mamífero? Não? Como é que é essas questões? Eu vejo às vezes do tipo vídeo mesmo, tal, quando vocês vão fazer as coisas, vocês dão uma espetadinha para ver se o bicho retrai ou coisa do tipo. Tem esses Deixa eu negócios só de mostrar para bichinho de você, resposta? Fernando, antes disso. Mostre pra Você vê que não é mentira, eu gosto de provar, que é anti-fake news. Que é uma palestrinha que eu tenho de dor em répteis, né? Olha lá, quantidade de sinais. Temos uma palestrinha. Aí, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó. Você poderia, por favor, colocar em tela inteira para facilitar Então, a mas nossa? acho que vai dar pau no compartilhamento. Não sei, tenta. Ai, meu Deus do céu. Sou obrigado. Nessa idade. Segunda-feira. Aí você tira esse negócio de mostrar em duas telas. Ali, aquela primeira lá, a segunda telinha. Calma, doutor. Calma, doutor. Olha como dá certo se a gente tenta, se a gente se arrisca. Tá muito conservador. Mas, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Dizer que dizem, sinal de dor. Mas toda dizer que diz é dor? Não. Mas uma dizer que diz específica pode ser dor. Então, assim, você consegue ver muita coisa, né? Tem vários sinais, mas insônia. Porra, filha da puta. Como é que o cara vai ver insônia na cobra de estimação dele, desgraça? Tá no livro, é copiado no livro. Muito louco. Insônia. Aí olha aqui, ó, inapetência... Não, mas aí é réptil, a gente tá falando de cobra. Um lagarto dá pra você saber que ele tá de insônia. Um jabuti dá pra você saber que ele tá de insônia. Não dá, mano, se você tá dormindo. Ele pode estar só de olho fechado. Aí tá descansando as vistas, é diferente de insônia. Pergunta pra ele aí, tá descansando a vista ou tá dormindo? Inapetência, anorexia ou pica? Sabe o que é pica? Ou se sei, mas não, essa aí não. Pica é apetite depravado. Aquele bicho que come tudo. Caralho, aí o cara veio e falou... Posso falar com toda a ciência, então, que o TU é pica. TU é pica. Só que não, é depravado. Por exemplo, o TU que come tijolo, ele tá em pica. Ele tá com quadro de pica. Ah, entendi. Come coisas que não são da dieta dele. Come tudo, filho. O que ele vê na frente, ele come, tá ligado? Então, por exemplo, jabuti tá comendo pedra. É pica? Não, porque jabuti come pedra, é burro. Ele é burro, mas a gente chama ele. Tá? Só pra deixar claro. Então, assim, isso aí é foda, cara. É foda. Beleza. Mas e esse... Como é que funciona o sistema nervoso ali? A gente falou de formas, de outras formas. Eu queria entender se é diferente anatomicamente, fisiologicamente, não sei como falar isso logicamente. Difere como é que isso difere dos outros bichos, assim, esse estímulo, aquele negócio de dar uma puxadinha? Eu vejo, por exemplo, jabuti, quando está muito para dentro, assim, as pessoas ficam com dúvida, morreu ou não morreu? Só dá uma puxadinha no pezinho. Se ele voltar o pezinho... Tem uns negócios assim. É um reflexo, Mas isso que você está falando existem vários estímulos, né? Então, por exemplo, quando você pega uma agulhinha e vai cutucando o corpo de um mamífero, você vai vendo um reflexo cutâneo. Ele tem que dar aquela cutucadinha. Isso não é um estímulo físico de dor leve e ele responde. Mas, por exemplo, a gente usa... nosso ali, né? Não, isso não tem a ver com dor, isso é reflexo. Isso é outro tipo de avaliação mecânico. também. Mas o que a gente faz de que é dor é o reflexo de dor profunda, por exemplo.
Você pega uma pinça, vai entre os dedos do animal e aperta a pinça, tipo, muito forte. E aí o bicho tem que... ruim pra caralho, né? Mas é medicina, se fosse pra ser bom, a gente era avó, não era médico. Pô. Não, tô brincando, tem função, é importante isso. Só que a galera pira, e eu vou compartilhar a minha imagenzinha aqui, ó. E no dedo da cobra você faz como? Então, ela não responde a maioria das vezes. Depende, porque não tem consistência. Não Só tem que olha nem que dedo. doideira. Sabia que o que a gente chama de dor não é dor? É o quê? Nocicepção. Na verdade, sim. Vamos separar. Tem uma coisa que chama nocicepção. Nocicepção é a parte física que você sente a dor. Tipo assim, escolhe uma dor pra você sentir aí. Bater o dedinho na quina. Dedinho mindinho. Bateu o do pé. dedinho na quina. Isso, quando você bate o dedinho na quina, no seu dedo, você não sente dor. O estímulo é de nocicepção. Isso, a dor, ela é na mente, cara. Por Ela isso é que eu na te falei cabeça. do dente. Eu controlo muito bem a dor na mente. Cara, na mente. Por quê? Porque o conceito de dor, se pegar esse desenhozinho, ó, esse desenhozinho é bonitinho. É o estímulo que afeta o sistema nervoso da superfície, que a gente chama de transdução. Ele pega uma coisa que é do ambiente e transforma para dentro do corpo, no estímulo nervoso. Ele vai ser transmitido por meio de neurônios ao longo do corpo, ele vai ser modulado na medula espinhal e ele vai ser percebido, vai ter tido a percepção no cérebro. E percepção é dor. Por isso que você falou da medula espinhal aí. Por isso que pessoas paraplégicas, às vezes, não sentem dor, porque não passa, porque não consegue chegar ao cérebro, é isso? É isso mesmo. É isso Que legal. mesmo. E eu tô lembrando, você falando que tá no cérebro, por isso que eu falo do... Porra, desde criança, minha mãe já faz a gente ler O Poder Infinito da Sua Mente, um livro do Lauro Trevisan. A gente lê muitas vezes quando é criança na minha família. E eu lembro quando eu ia muito pra rave, e aí tinha uma galera que fazia suspensão, sabe o que é isso? Aham. Os caras metem uns ganchos na sua pele, te suspendem assim, em umas árvores, e você tá em transe, você não sente dor. Porque é por isso seria? Porque ele tá controlando isso, Sim, não tá pode fazendo ser, chegar pode ser. lá, né? Vai me faltar recurso técnico para essa discussão, mas eu acho que pode ser sim. Mas assim, sabe o que é a doideira disso? Porque você falou, é uma anatomia, é uma fisiologia, o que que é? É os dois. Os dois. Ou seja, o réptil, ele tem tudo isso que a gente tem. Ele tem neurônio, ele tem medula, ele tem cérebro, ele tem isso tudo. Ou seja, ele tem uma anatomia, que é uma característica física. É que a fisiologia ela é física também, mas é uma característica assim, de célula, propriamente dito. Perfeito. Que é muito parecida com a gente. Tem diferença. Uma área mais ativa, outra área menos ativa, mais célula num lugar, menos célula no outro. Tem diferenças anatômicas. Mas eles têm... Não, pode concluir. Não, eu só ia dizer assim, ele tem toda a estrutura anatômica necessária para sentir dor. Isso eu posso te afirmar. O réptil, ele tem, diante das suas variedades, a possibilidade de sentir dor. Ele consegue sentir nocicepção, ele consegue levar esse estímulo neurológico até o cérebro, e o cérebro dele tem células capazes de sentir dor. Isso é um fato. Por que ele teria que interpretar essa dor para ele fugir dela ou sair? Por que a serpente fica agarrada lá na lâmpada? Por que o rato come ela e ela não se mexe? Podemos acabar o podcast, é isso. Eu posso dizer, e aí onde muita gente falha no sentido técnico, aí veterinário às vezes eu vejo falando umas bobagens com relação a isso. Réptil sente dor? Eu não posso afirmar com toda certeza absoluta que ele sente dor. Por que não é com toda certeza absoluta? Porque ele não tem esse padrão de comportamento. Apesar de que muitas vezes eles não mostram que sente dor. Você cutuca ele, ele reclama. Então a dor, né, eu não peguei aqui o conceito técnico, mas ela é basicamente definida como uma experiência emocional desagradável perante um estímulo. Então você dá uma cutucada no negócio, isso é uma experiência desagradável e o cérebro tem uma reação a isso. Isso é dor. Que a Associação Mundial de Dor considera, sabe? Então, assim... A gente pode afirmar, então, que ele sente dor cientificamente,
Mas a gente não consegue afirmar, talvez, que ele tem essa percepção sobre a dor? Não, porque a dor é percepção. Ele Tá. tem nocicepção. Isso é certeza absoluta. Nocicepção é certeza absoluta. O que é nocicepção? É a capacidade das células pegarem esse estímulo e levar até o cérebro. E digo mais, o réptil mostra, sim, que ele tem dor, só que é de um jeito diferente. Ele percebe a dor no cérebro. Tanto que eu te falei, eu já tive serpente, que eu vou coletar sangue, e ela me dá bote. Ou seja, ela teve um estímulo negativo, isso chegou no cérebro dela e ela reagiu. Ou seja, isso é dor. Só que tem réptil que enrola na lâmpada e fica parado. Se ele não sai, fica a dúvida. Isso não foi desagradável? Ou ele não quis sair? Né? Tipo, será que ele dosou do tipo, entre ficar no frio e sentir dor, eu prefiro ficar enrolado numa lâmpada? Pode ser. Pode ser. Não sabemos. Não Ou ele sabemos. não sentiu. Ou ele sentiu, quando chegou Ou, no por cérebro, exemplo, vou o deixar o cérebro rato não me interpretou como coisa ruim. Então, O cérebro falou, tá quente, mas, tipo, só tá quente. E dor normal e dor crônica, sofrimento Não, mas prolongado. vamos por partes. Então, ó, o réptil tem nocicepção, ou seja, ele consegue pegar o estímulo e levar até o cérebro. Ponto. Esse cérebro percebe a dor? Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Então, o réptil sente dor? A resposta hoje da ciência é aparentemente sim. Aparentemente sim. Falta ciência para falar assim como que ele sente dor. Igual você falou, ele fica lá, ele aceita o rato comer ele por quê? Porque ele tem preguiça? Porque ele não reconhece a sua capacidade de matar o rato? Ou é uma forma dele tentar fazer aquele... Como é que é? Esqueci, fugiu a palavra agora? Anatose, fingir de morto? Anatose? Não sei, acho que não, porque ele não finge morto. Você não sabe, quem outros que fecha o olhinho, ela fica parada e o bicho está roendo ele. Para ela pode estar fingindo de morto. Então assim, mas ele não fica parado, sei lá, a gente não sabe. A resposta é essa, a gente não sabe. Então, assim, o que é a resposta que acho que para esse podcast é importante? Na dúvida, sim, eles sentem dor. A gente está 80% mais. 90% da ciência hoje diz répteis sentem dor. Os outros 10% por que é diferente da nossa? Como que é diferente da nossa? A gente não sabe. A gente não tem essa informação. Por que ele fica parado? Não sei. Não sei. Se alguém souber, deixa nos comentários aí, porque a gente não sabe o motivo que eles reagem à dor de maneira tão variável. Isso a gente não tem essa informação. Doideira, né? E deixa nos comentários, pessoal, se você estiver vendo no YouTube, não sei se no Spotify consegue, mas também se tiver link de algum artigo que vocês já leram isso também, manda pra gente aqui também, quem sabe pode virar um tá publicado aí. Né? É verdade, é legal. Boa. Podemos ir agora? E aí o que você pergunta? Fala. Não, e aí você perguntou da dor crônica e da dor aguda, né? Que a gente fala. A dor aguda é aquela rápida, no momento estimulei e pronto. A dor crônica é aquele animal que tem dor o tempo todo. Não é minha especialidade, mas a gente tem... O Nicolai, com certeza, conseguiria falar muito bem sobre isso, mas a gente tem mecanismos diferentes fisiológicos. Então, assim, o tipo de estímulo que o neurônio recebe e repassa da dor, quando essa dor começa a ser crônica, começa a mudar. Então, aquela pessoa começa a ter um estímulo mais constante, a intensidade dessa dor varia. Então, você começa a ter, assim, completamente diferente. Tanto quando o animal tem dor crônica, que a gente fala, o tratamento é diferente da dor aguda. Pelo tempo, pela intensidade, por uma série de coisas. E foi por isso que no início do episódio, você falou sobre nosso parceiro, Komodo, né? E eu falei que não tinha nada a ver com dor e eu voltei atrás. Por quê? Porque uma das coisas que mais dói em répteis é doença osteometabólica. Se você não dá um cálcio adequado... Verdade. Exatamente. É uma dor crônica fodida. E aí você pega um lagarto com doença osteometabólica, beleza, ele vai ter dor, você vai passar para o cálcio da Komodo, com vitamina D, com sabor de goiaba, com qualidade, e você vai resolver o problema dele. Ele vai passar pelo processo. Mas pensa um jabuti, que cresceu com o casco todo errado, durante a juventude inteira. Todos os órgãos estão pressionados, ele tem deformidade.
Esse Aqueles bicho é um que são canino. planos, né? Que são mais achatados, assim. Umas entradas, uns buracos. Cara, a chance desse animal ter uma dor crônica pro resto da vida é real, é real. Então, por isso que eu voltei atrás. Nutrição é E sim tem até uma prevenção. doença, no humano, acho que eles chamam de osso de vidro, não sei se também nos répteis seria a mesma coisa. Porque quando tem um lagarto, por exemplo, que ele tá com. Tem aquele negócio da boca de borracha, né? Dos lagartos, Mandíbula tudo de isso borracha, são isso. mandíbula de borracha, tudo isso seriam falta de cálcio, e isso provavelmente causa dor, né? Muita Sim, dor. e muita. O Aham. bicho para de comer e tudo mais, né? Isso não tem nada a ver com o osso de vidro. O osso de vidro ele é uma doença genética, se não me engano. Tá. Isso que você está falando, a gente chama de hiperparatireoidismo nutricional secundário. É uma doença osteometabólica. Então, basicamente, falta cálcio, o bicho precisa de cálcio, onde tem cálcio é do osso, ele tira o cálcio do osso, o osso começa a ficar mole. Basicamente é isso. Isso leva a dor, ele vai mastigar, ele não mastiga porque dói. Isso leva a fraturas patológicas que a gente fala, né? Então, o osso tem uma fragilidade maior, ele pode quebrar, e uma fratura é lógico que leva a dor. Então, isso tudo são, sim, fatores de dor que podem ter origem nutricional. Não primária, né, na nutrição, mas secundário a uma nutrição inadequada, com toda certeza. E talvez uma das principais, tá? Se a gente tirar Mas trauma, briga, essas coisas, é uma das principais causas de dor em réptil, com certeza. uma outra dúvida. Quando os lagartos fazem a autotomia caudal, será que aquilo gera dor? Assim, mais uma vez, é difícil a gente avaliar e, dosar isso pelas limitações que a gente acabou de falar. Mas vamos pensar na lógica. Tem dois tipos de autotomia caudal. Um tipo, uma vértebra separa da outra. Então, a cauda é uma de vértebra, né? São vários ossinhos ali. Um tipo de autotomia, ele separa uma vértebra da outra. Outro tipo, ele quebra no meio da vértebra. No meio da vértebra tem uma área que solta. Beleza? Sabia, não. Tinha dois tipos. Sabia não, né? Pois é, já diria um marinho, né? Sabia não. Aí, o que tem dentro da vértebra, a princípio? A medula. A medula espinhal. Não é medula óssea. Medula óssea está dentro do osso. O que está dentro da vértebra é medula espinhal, que é neurônio, sistema nervoso. Então, Que faz a condução lá do cérebro. Com certeza. Então, o que depende? Da altura que isso vai ser feito, porque a medula não vai até a última vértebra. Então, dependendo da altura, isso pode ter um efeito maior ou menor. Pode ser qualquer uma? Não tem sempre o mesmo lugar, não? Ele pode soltar em qualquer tamanho? Eu já vi isso em algum lugar, e eu não lembro onde. E eu sempre falo que é assim, mas eu tenho que buscar a fonte de novo, porque tem muito tempo e isso eu posso estar falando bobagem. Mas que eu me lembre, a maioria dos lagartos conseguem fazer até a quinta vértebra coxígea. Então, vai lá da pelve, né? Do cóccix, da bacia, você conta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Até ali ele consegue fazer. Quer dizer, desculpa, dali para baixo ele consegue fazer. Dali para cima, não. Legal. Tanto que, se ele perder a pontinha, ele não vai fazer a autotomia da pontinha mais, porque não tem mais vértebra. Porque vai nascer só tecido conjuntivo. Entendi. Ele consegue fazer dali para cima. Só que, por exemplo, o meu gecko, ele já fez lá de cima, lá da ponta. Então ele não consegue fazer mais. Porque ele já fez, no limite dele. Mas se o teiu faz a pontinha, ele pode fazer mais vezes. Se o miguana, que tem um rabão, fizer a pontinha, ele pode fazer mais vezes para cima. Mas chegou num limite ali que na minha cabeça tem esse número de quinta vértebra, mas não tenho certeza. Mas na minha cabeça tem alguma coisa sobre isso. Ele não faz mais. Mas assim, a lógica é que sinta dor. Ah, André, mas se ele fez da pontinha e a medula não chega na pontinha, talvez seja menos dor, porque tem neurônio que vai até a pontinha, que vai no músculo, que vai na pele, tem neurônio que vai até lá, mas não é a medula. Então, assim, a resposta é provavelmente sim. Acho um processo muito louco, cara, porque não é só o rabo, né? Tipo, ele tem que romper a pele, tem que romper a escama. Tudo, e, mano, em segundos, velho. Exato, é coisa tipo, como se fosse um plug and play ali, alguém puxando, e nem Uhum. precisa puxar, isso que é o pior, não tem, nem precisa botar a mão, pressão, nem nada, ele só solta. Acho muito, muito louco. Cara, aí falando de mudança de comportamento, né? Você falou das escalas lá das faces e tudo mais, dessa análise, você mostrou mais de 50 tipos ali. Tem algum em réptil, aí vamos
pensar em jabuti, em quelônio, né, em lagarto, e mesmo que possa variar muito entre eles, que seja mais comuns, assim, da gente, que a gente pode olhar em casa e perceber, assim, que talvez não seja dor, né? Vale importante a gente falar isso, igual você falou, pode ser várias coisas ali. Mas é o bicho que é mais letárgico, mais agressivo. Por exemplo, no caso da Golda, que estava ali ovulando, foi a agressividade que me levou a levar ela no veterinário, fazer ultrassom, ver o que estava acontecendo e tudo mais. Meu TU brasileiro, quando morreu, não foi por dor, eu acho, foi uma questão mais neurológica, acredito eu. Mas é porque ele também estava muito letárgico, na forma de comer e tudo mais. Isso são alguns sinais que você já falaria do tipo, cara, leva para o veterinário isso? Qualquer mudança de comportamento? Cara, sim. É que assim, o que é o foda? Todos eles. Acho que o ponto ali, se determinar se é dor ou não é obrigação do responsável. Obrigado, eu ia falar isso agora. É obrigação do veterinário. Então, o que eu acho que é assim? O ponto crítico é identificar alterações de comportamento. O motivo da alteração de comportamento, o veterinário tem que ser capaz de diagnosticar. Então, o que eu já vi? Por exemplo, eu tive uma cise que ela perfurou o olho. Acho que dói, né? A princípio. O que eu percebi nela? Ela estava ficando com a cabeça muito para cima, uma alteração de postura. Eu vi no terrário que ela estava com a cabeça para cima, assim, eu achei estranho no primeiro dia. No segundo eu olhei e falei, cara, uma vez beleza, mas direto assim. Aí eu peguei ele para olhar, aí eu vi o olho perfurado. Eu acho que ele foi trocar de pele e raspou o olho num lugar que não devia, num substrato ingrato, alguma coisa assim, e perfurou o olho. E era dor, com certeza, tanto que a gente operou. Ele parou de fazer isso. Então, assim, mudança de apetite. Os principais, mudança de apetite, agressividade, alteração de postura. Pode ser ficar mais esticado, ficar mais enrolado, ficar com a cabeça para cima, né? Fazer o stargazing, que a gente chama. Alterações de postura. Não apenas eles, mas eu acho que esses são os mais fáceis da gente ver na rotina. Então, aquele bicho que é tranquilo começou a ficar agressivo. Cara, alguma coisa está acontecendo. Pode ser dor. O veterinário vai avaliar. Mudou alguma coisa, lá. Eu acho que esses são os mais... Tem até uma coisa que a gente fala, assim, às vezes, quando vem gente, meu bicho regurgitou. Devo me preocupar? Uma das coisas que eu sempre falo para os seguidores e, assim, tudo mais, o pessoal da nossa comunidade no Exótico, é sobre posição. Então, do tipo, pós-regurgito, né? Que a gente nunca sabe se foi um regurgito, se foi um vômito, não dá, às vezes você não vai saber isso, não sei, quem não fica ali olhando o bicho, coisa do tipo. Mas tem, aí eu queria ver com vocês se faz sentido, porque se o bicho fica, se ele se enrolou novamente depois do regurgito, teoricamente está tudo bem por dentro. Se ele fica mais esticado pós-regurgito, pode ser que teve algum tipo de dano no trato digestivo dele, né? Na hora que um rato, uma ave voltando com bico, com dente, com unha, pode ter machucado. Isso é uma coisa que vocês perguntam, por exemplo, numa anamnese, quando vocês estão, quando chega isso, muito faz sentido ou não? Faz sentido, pode até perguntar, mas é vazio, porque vamos lá. O bicho regurgitou. O que pode acontecer com ele? Primeiro, explica para a gente a diferença de regurgito e vômito. Normalmente é vômito, mas em rap a gente chama tudo meio que igual. O regurgito, ele é uma ação involuntária, imediata, que só volta o alimento. E o vômito, ele é uma ação ativa. Então, o alimento está no estômago, ele tem aquela contração, aquele... Começou a ser digerido, que geralmente é mais nojento, mais baboso, porque ele já não necessariamente, não tem nada a ver. Ele pode regurgitar uma coisa que estava no estômago. Então, por exemplo, ele está com o alimento no estômago, ele desmaiou por algum motivo e estava pendurado. O alimento volta sozinho. É um regurgito. O vômito, ele tem atividade ativa. Tem contração muscular, o corpo põe para fora. O regurgito, ele sai sozinho. É horrível, né? Acho que é uma das piores coisas da vida, velho. Gente, sempre, nos humanos sempre vem acompanhado de uma frase muito típica, que é nunca mais eu vou beber. Exatamente. O que faz no dia seguinte? Bebe de novo. Exatamente. Então, assim, o bicho vomitou. O rato estava dentro do estômago, ele, por algum motivo, contraiu e botou para fora. E beleza. O que pode ter de problema? Do mais simples ao mais complicado. Mais simples. Mano, passou ali, beleza. Só irritou durante o trânsito. Um pouco pior, aquele suco gástrico veio queimando, que é o que a gente sente.
vem queimando, cara. O esôfago não está preparado para lidar com ácido. Quem está preparado para lidar com ácido é o estômago. Então pode fazer, por exemplo, uma esofagite, inflamar o esôfago. Já dói mais do que só o vômito. O que pode acontecer? Uma esofagite junto com trauma mecânico. Então, teve esofagite, o rato veio rasgando e machucou a parede do esôfago. É um grau mais alto. O animal pode ter uma ruptura de esôfago. O bicho vomitou, fez esofagite, o bicho veio rasgando na volta e ainda rasgando ainda rompeu o esôfago, que é pior do que tudo. Então, assim, isso, só por isso, ele está na postura, não está na postura, pode ir de uma esofagite simples até uma ruptura de esôfago. Pode. Perfeito. O que vai determinar para mim como veterinário, muitas vezes é a evolução disso. Tipo, o bicho ficou assim e logo parou. O bicho ficou assim e, tipo, no outro dia de manhã ainda estava incomodado. Pô, já me preocupa um pouco mais. Então, a gente avalia muitas coisas. A gente avalia o evento, a intensidade, a duração. Não é só, ele ficou esticado, não ficou esticado. Eu vejo que muita gente acha que é isso, né? Que é tipo um sinal e pronto. Não, a gente tem que avaliar o contexto inteiro, assim, né? Eu geralmente, se eu vejo, tipo, foi na hora, eu vejo ou que tá mole e tudo mais, mano, eu já pego e corro pro veterinário. Eu sou meio paranoico com relação. Achei, sábado agora, eu tava fazendo limpeza nos terrários todos e tal, e achei da BCI. Claramente foi um vômito, um regurgito ali, que o bicho, sabe, você vê quando você tá meio mal digerido ali, não era fezes. Mas o bicho estava bem, suave, enroladinho, andando, pegando, não estava reagindo ao toque muito, assim, sabe? Quando eles ficam meio... reativos. Se contraindo, reativos, exatamente. Reativos, eu fiquei mais tranquilo com relação a isso. Agora, o que você diria com relação ao manejo? Existe uma coisa que a gente pode fazer para prevenir uma possível dor ou possível coisa do tipo? Sim. Cuidar bem. Cara, é que assim, a gente quer ter controle, né? É normal do ser Mas eu humano. acho que a gente pode falar, tipo, a queimadura, usar proteção. Um outro exemplo que eu acho que deve dar uma Isso que eu dor. vou falar. O que é o negócio? É o manejo correto. O manejo correto... Não, mas o que eu falo assim? É o manejo correto, não evita, previne. Mas, por exemplo, a minha Cise estava tudo certinho e ela, sei lá, foi trocar de pele, esfregou o olho numa pedra. Sei lá o que ela fez. Furou o olho. Então, tinha alguma ponta para ela furar o olho. Mas às vezes, cara, pegou, por exemplo, um cork-bark. Ela empurrou o cork-bark até o canto do terrário, empurrou com força. Dá para furar o olho. Entendi. Então, assim, tem coisa que, óbvio, a gente vai limitar ao máximo, mas tem coisa que a gente não tem controle. Isso que eu quero dizer. Sim, tipo, são acidentes. Por isso que chamam acidentes. Perfeito, Igual, exato. tem um outro ponto também, que até esse final de semana no Reef Day, uma pessoa comentou com isso, com grama sintética, e eu conheço um caso de um seguidor também, que teve com um galho. O quê? Fazer enriquecimento ambiental. Tudo bem que grama sintética eu já descarto, né? Que não é enriquecimento. Mas botou muito tronco ali. E quando você coloca muito tronco, principalmente atrás do terrário, ali na área de background, o bicho entra e às vezes ele não consegue sair. Ele vai dar uma ré. Quando o bicho deu uma ré, meu irmão, as escamas caiu rasgando. Então, assim, ficou na pele, na carne viva, né? A gente chama ali. Então, eu acho que tem esse tipo, igual o André falou, do tipo, o manejo preventivo, observar cada cantinho. Vou botar um tronco, tem espaço para o bicho circular, entrar e sair. Como é que é isso, né? Não é porque se ele dá ré, as escamas são, né? Estão ali uma em cima da outra. Quando ele vai para trás, entra alguma coisinha ali, mano, sai rasgando as escamas, né? Sai arrancando as escamas, e aí pode vir pele junto e tudo mais. E não só isso, cara, é um negócio muito doido, porque isso são os eventos traumáticos de dor. Mas você tem outros eventos de dor. Então, por exemplo, a gordovulano é um desconforto ali, eu chamaria de uma dor leve, assim, tipo uma cólica. E aí é um bom exemplo, porque a cólica menstrual ela tem vários níveis, né? Tem mulheres que têm dores extremamente intensas. Sim. Então, assim, outros têm mais leves. Mas, assim, algum grau de dor, como se fosse uma cólica leve, acho que a gente pode dizer assim, eu nunca senti, né? Mas, quer dizer, já senti cólica renal, mas doeu pra caramba.
Tem outro Mas exemplo, por exemplo. Eu sempre uso essa frase, eu preciso criar uma construção melhor. Tem um outro exemplo que foi, por exemplo, a minha BCA. A minha BCA ela tem um desvio de coluna. Num determinado isso, momento da vida dela, que aí, no crescimento, não sei ali se os órgãos vão se deslocar, se eles crescem juntos, está sempre no mesmo lugar, mas ela teve um momento da vida dela, e todas as vezes que eu alimentava ela, dava 5 dias, eu tinha que fazer uma fisioterapia nela. Eu tinha que botar ela para nadar, porque ela ficava com dor pra caramba, porque dava muito gás nela, e era muito exatamente, é engraçado. Foi assim que cólica. eu descobri como ela peidava. Não, você falou de cólica, eu lembrei disso. E Exatamente. aí ela tinha que botar ela em movimento para nadar, e ela ficava nadando, 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 aí começava a peidar. Sai aquele monte de bolha, 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 e aí depois ela defecava. Então, acho que tem a ver com isso que você falou, ou seja, não era um acidente com relação a isso, né? Mas E aí, tinha por exemplo, ela até presente. nessa questão, ela deve ter algum grau de dor de, tipo, medular mesmo, tipo uma pessoa com hérnia, alguma coisa assim. E aí nadar é uma forma, por exemplo, de fisioterapia, de Sim, fortalecimento da musculatura paravertebral, de ela ter mais estabilidade na coluna. Então isso diminui dor também. Então, assim, dor é muito complexo, né? Acho que o foco aqui é a gente entender que o bicho pode sentir dor, que ele tem essa capacidade, que a gente tem que ficar atento. E aí a minha dica muito maior diferente. para tudo é: fique atento ao comportamento. Conheça o seu animal para você perceber mudanças de comportamento quanto antes. Acho que esse é o ponto crítico para você, dentro de casa, identificar possíveis sinais de dor no seu réptil de estimação. Perfeito. E identificou? Veterinário especializado. Não tem outro Isso. caminho com relação a isso que você não é médico. Grupo do WhatsApp não é médico. Chat GPT não é médico. Google não é Não. médico. Vamos testar? Que? Vai, testa aí. E aí eu acho que isso tem uma relação muito direta com. A gente está falando de prevenção aqui Acho também. que meu gecko está com dor. Pode me ajudar a tratar a dor dele? Não, vou colocar Chat a minha GPT? jiboia. É. É fundamental que seja examinado por um médico veterinário especializado. Boa. Nunca deve ser medicada sem avaliação, porque a escolha do fármaco que havia pode variar muito. Perfeito, exatamente, está certíssimo. E alguns analgésicos podem ser tóxicos. Perfeito. Alguns sinais que podem indicar dor em jiboias: respiração acelerada ou irregular, verdade. Movimentos defensivos incomuns, verdade. Recusa alimentar repentina, verdade. Corpo contraído ou dificuldade de se movimentar, verdade. Mais escondida que o normal ou muito agitada. Perfeito. E aí eu acho Perfeito. Foi bem, foi bem. Quero medicar. Me diga um remédio e a dose. Ela tem 3 quilos. o meu já fez completamente diferente do seu. Eu perguntei a mesma É? coisa. Acho que o Beach Boy está com dor. Pode me ajudar? Posso sim, vamos por partes, porque reconhecer dor em répteis, incluindo sua jiboia, não é tão direto quanto mamíferos. Eles não expressam dor de forma óbvia, existem não sei o quê. Vamos mandar para procurar o veterinário. Começou a dar um monte de sinais que podem sugerir dor em jiboia. Depois, o que você pode fazer agora? Observe atentamente o ambiente. Depois ele fala, examine visualmente a jiboia, que eu acho que a gente não tem capacidade alguma para isso. Mas ele fala, tipo, feridas, queimaduras, aí tudo bem. Mas sinais de parasitas, eu não faço a mínima ideia de como é que você... Áreas inchadas. Olha como é que ele é malandro. Eu pedi para ele me dar o remédio. Ele repetiu que não pode, que não é seguro. Aí eu falei, perfeito. Então me diga 2 sugestões de analgésico que o veterinário talvez me recomende. Aí ele, perfeito, assim eu consigo te ajudar. Aí ele passou butorfanol, morfina, meloxicam. Aí ele falou, meloxicam mais utilizado. E quanto ao meloxicam, qual uma dose segura? Olha como é que é IA, né, cara? Só ser no caminho certo. Exatamente. Vou ser bem honesto e técnico. Não posso passar a dose para aplicar em casa. Ó, foi boladão. Falar assim, Exatamente. eu não vou aplicar. Meu Só amigo vai. quero saber se o veterinário passou certo. Meu Deus. Bom, mas já fiquei feliz.
Que ele não fez isso, né? Aham. Pronto, me deu a dose. Eu falei, eu não vou aplicar, só quero ver se o veterinário passou certo. Aí ele me deu a dose. Vou mandar, se fudeu, agora eu vou aplicar. Por favor, não faça isso. Estou encaminhando para a denúncia. Não, Tô e a brincando. gente acho que passamos, Tô acho que por todos brincando, os te amo. pontos, né? E a gente começou falando se era mito. O ChatGPT meteu agora. Ufa, você me deixou com taquicardia aqui, com o coração acelerado. Fala, qual a dose vai parar a taquicardia? Cara, acho que passamos, foi muito bom o episódio. Gostei pra caramba. Acho que indo pro final, assim, mito, né? Totalmente. Répteis sentem dor, né? E negar isso é não ter uma posse responsável. Negacionismo! Exatamente. Então, é negar a ciência, o bem-estar. E lembrando que tem essa ausência aí de demonstrações, vamos dizer, humanizadas, né? Como você mostrou ali, as escalas de expressões ou coisas do tipo. Então, isso não quer dizer que é ausência de dor. Que eu acho que pode se comparar até os répteis, às vezes, com o peixe. Sim. As pessoas têm muito esse negócio, não quero peixe jogar na privada da descarga. Isso, aquilo. Como se peixe... Eu acho engraçado até... Fui vegetariano há muitos anos. E aí as pessoas tinham tem várias correntes dentro dessa parte de dieta, né? E existiam os peixetarianos, que são aqueles que não comem carne, só peixe, como se peixe não fosse uma carne. Eu adoro isso. Proibido a caça, mas pode pescar. Exatamente. E eu acho que ali os répteis ficam no ladinho dos peixes com relação a essa percepção, esse mito de que não sente dor, né? Sentem sim. O peixe ainda é um pouco mais específico. Eu não atendo peixe, não faço medicina peixal, mas eu sei que é um pouco mais específico. Eu acho que o grande ponto, assim, para a gente finalizar a minha participação, é que o mais curioso... Réptil sente dor, ponto. O mais curioso é não tente achar que ele sente dor como um mamífero sente. Não é. Não adianta a gente ter essa expectativa de similaridade. A gente só não entende a forma que ele interpreta a dor. Ele interpreta de um jeito que a gente não sabe qual é. Talvez a gente descubra um dia, mas hoje a gente não sabe. E é isso. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Então, galera, agradecer quem ficou com a gente aqui até agora. Tá no Spotify, segue a gente se você ainda não segue. Se puder avaliar, se você gosta, do lado lá em cima de onde seguir, ali tem 3 pontinhos. Clica lá. Se você achar que a gente merece 5 estrelinhas, dê 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify, que ajuda bastante a entregar esse conteúdo para mais pessoas, mais responsáveis, entenderem aí toda essa complexidade no entorno das dores dos répteis. Tá no YouTube? Se inscreve no canal, deixa o like também, que isso ajuda pra caramba. Deixa um comentário, nem que seja um ponto. Vai lá, dá um pontinho e comentar. Isso já ajuda também ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vai ser entregue para mais pessoas. Não quer perder nenhum episódio, nem o reality show que é lançado. Próximo episódio. A gente lançou um episódio hoje, não dá para falar isso, que a gente está gravando hoje. Amanhã. Amanhã não. Os próximos dias. Todo domingo às 19 horas. No futuro. Exatamente. Mas ativa o sininho para você não perder não só o podcast, mas também o Max Room ou Reality, que está muito legal. O feedback da galera está muito divertido. O último episódio aí foi a gente perdido na Leroy Merlin comprando planta, 2 TDAHs no meio de uma loja daquela. Esse é bom demais. Tem uma surpresinha para os Erva no final desse episódio também, então se você quer saber o que foi, vai lá para vocês verem. E acho que é isso. Agradecer a Comodo Alimentos mais uma vez, nossa parceira, por estar aqui sanando essa dor de nossos ouvintes por mais informação, né? Uma carência aí de boas informações baseadas em ciência, nosso manejo baseado em ciência aqui no Meu Exótico. E bora para a dica cultural. O André tinha uma no início do episódio que ficou de trazer agora, que ia vir em forma de pergunta, foi isso? Já esqueceu? Não, esqueceu não, a cara dele, safado. Tá lendo ali do lado. Não tô lendo, tô desligando os banners aqui, porque eu sou controlador de audiovisual aqui, me respeita. Animais, tem signo?
Cara, existe Mercúrio retrógrado para os animais? Não, para os animais, não sei. Animais têm signo ou não? Estou te perguntando. Na minha opinião, não. Ah, você tem signo? Na minha opinião, não. Você é negacionista, não dá para. Não, até acredito que tenha, só não entendo mesmo. Eu não falo signês, eu digo assim, geralmente. É que eu não entendo nada de signo. É igual eu sou Sagitário e torço pro Vasco. Não entendo nenhuma coisa dos dois, entendeu? Só sei que ontem foi lindo, 6-0 contra o Neymar. Isso foi maravilhoso. Só isso que eu... Então, pessoal, o Fernando caiu aqui, né? Infelizmente, ele não está mais entre nós. Não sei o que aconteceu. Aparentemente, a internet dele, por algum motivo, não funcionou. Deixa eu ver se eu já posso. Ô, Fernando, tudo bem? Caiu aí? O que Foi aconteceu? muito bom isso. Tramontina corte seco. O quê? Acho que ele falou Tramontina alguma coisa, mas, pessoal, não estou conseguindo. Acho que deve ter dado algum problema na internet dele. Acho que vocês podem ver aí, né, que o vídeo, inclusive, está sem o Fernando. Ah, voltou. Voltou aqui. Então, voltando aqui. Desculpa por não ser sensível com a sua dor no episódio de dor. Gratidão pela empatia nesse momento, depois de já ter chutado o cachorro morto. Então, assim, deixa eu explicar uma coisa que é importante na nossa dica cultural hoje, que no podcast de um cara aí, eu não lembro o nome do cara, ele tem um aplicativo de astrologia, bem grande no Brasil, na astrologia, ele explicou um dia... João Bidu. Hã? João Bidu? É ele que tem uma filha também, que é Acho astróloga? que a filha dele que cuida hoje, até porque ele deve estar com uns 150 anos. Astrologia, filha do João... Sei lá que é, não sei. Na época que eu escrevi horóscopo, apesar de eu não acreditar em horóscopo. Eu acho que não é, mas enfim. Enfim. Ele falou um dia no podcast o seguinte, que o ser humano, quando ele nasce, a espécie, tá, gente? Porque o pessoal sempre fala assim, mas quem nasce no hospital? Tem nada a ver. Quando você nasce, a espécie humana é uma das poucas espécies que dá a luz ao bebê que ele nasce olhando para o céu. Que a macaca, né, o primata, ele pare sentadinho, o bebê nasce, tipo, assim, Cabeça para cima. e olha para o céu. Entendeu? Então, na hora que ele olha para o céu, o momento do nascimento dele, aquela energia influencia na formação dele. E aí ele não olha, ele nasce de olho fechado. Mas é a alma, Fernando. Os olhos são só a janela da alma. Com o terceiro olho. Isso. Então, assim, os animais é a mesma coisa. Você pensar no cachorro, o cachorro pare deitado. Ele não olha para o céu. Então, ele não tem signo. Ele não olhou para o céu. Entendeu? Então, por exemplo, o elefante, ele para em pé. O filhote cai para baixo. Ele nasce olhando para o chão. Se alguma coisa influencia ele, é o mato. Não é o céu. Então, ele não tem signo. Isso é uma conclusão minha, né? Sou doutor, né? Acho que eu tenho alguma credibilidade no mercado. Então, assim, jiboia não tem signo. Porque ela nasce olhando para baixo. Agora, gecko, ovíparos, tem signo. Que ele quebra o ovo olhando para cima. Entendeu? Então, sei lá, o que mais? Acho que já entendemos. Tilíqua não tem signo, porque o vivíparo, ele nasce olhando para baixo. Pitombol tem signo. Nasce olhando para cima. Teiu, inclusive, o melhor conteúdo da semana, do mês, do ano, talvez, do mercado dos répteis de estimação, é o post do Mercado Morph. Sobre qual é o seu pet não convencional de acordo com o seu signo. Eu sou uma galinha sedosa. Eu olhei já. Você olhou assim ou não? Não, quero ver. Eu sou o quê? Vai dando sua dica cultural que eu vou olhar o seu aqui, então. Vê o meu para mim, então. Eu sou Sagitário. Minha dica cultural é... Quem diria? Quem diria, né? O que eu sou? Que você é sagitariana. Achei que você já falou. Você é um leopardo gecko, que fofinho. Viu? Eu sou muito reptiliano, mano. Sempre em busca de aventura, leveza e saber. Pequeno, explorador e ágil. Sugere curiosidade constante e aquele espírito livre e aventureiro do sagitariano. Sou Joe. É isso. Falando em espírito livre, vamos falar
da melhor série televisiva de todos os tempos da história da humanidade que estreou na Pokémon. Netflix. Chaves! Chavinho! Já vi isso. Mano, Já vi isso. Não, Chaves Delucho estreou na Netflix. Olha quem tá aqui para comemorar com a gente essa notícia, Seu Madruga. Então, mano, assistam lá. Tem a partir da terceira temporada de Chaves até as últimas temporadas. Tá maravilhoso! Episódio de 1978. Cara, muito, muito bom. Pura nostalgia aí para quem sempre chegava da escola para assistir Chaves. Pô, era muito bom, mano. Melhor coisa que existia na vida era ver Chaves na infância e na adolescência. Então fica aí. Tá ali, ó, toda a minha turma de Chaves de cera, meu Chapolin Colorado lá em cima, que não me deixa mentir, que eu sou muito fã de Chaves, 1000 vezes melhor do que Friends. E é isso, minha dica cultural. Sem mais para o momento. Vou continuar comemorando a derrota do Neymar por aqui, gente. Um abraço. Nossa, que ranço.